Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pra fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje falaremos de um cara que sorte não é o lado forte dele. Daniel Ricciardo, um cara com decisões questionáveis de carreira, com o final melancólico dela e que tudo teve início lá em 2018 em uma das temporadas mais azaradas dos tempos recentes da Fórmula 1. E hoje no vídeo de pontos perdidos, olha só, iremos analisar o quão azarada é essa temporada de Daniel Ricciardo. Uma temporada tão traumatizante para ele que fez ele ir para a equipe Renault em 2019, pra tu ver o nível. Então, gente, sem mais enrolações, vocês aí já sabem, bora para o vídeo. Antes de tudo, vamos relembrar do que se trata o quadro Pontos Perdidos, onde, se você ainda não viu nenhum vídeo, vai estar a playlist aqui no card. Mas é o seguinte, iremos analisar corrida a corrida, quantos pontos tal piloto perdeu por erros dele, por erros da equipe ou por erros de terceiros, o outro piloto ali que, sei lá, bateu nele. E no fim, contabilizando tudo isso, veremos quem teve mais culpa no fim das contas. E óbvio, analisar quantos pontos ele perdeu no total e como isso afetaria na tabela. E claro, não leve 100% a sério isso aqui. Mas dando uma contextualizada em relação ao Ricciardo, ele é um cara que surge em 2011 na Fórmula 1, na Nica HRT no meio do ano, depois vai para a Toro Rosso, tem bons anos, especialmente em 2013, e em 2014 ele vai para a Red Bull, equipe principal contra o atual tetracampeão Sebastian Vettel, e ele não sentiu a pressão. Inclusive atropelou o Vettel com direito a 3 vitórias. Em 2018 veio um tal de Max Verstappen para a equipe, que começou a dar calor no australiano, mas o Ricciardo ainda era o melhor na equipe, era o que fazia mais pontos, o mais consistente, e nisso vem 2018, que bem, é o tema desse vídeo. A abertura na Austrália foi tranquila, ele foi o quarto colocado, fez o que dava, pois só Mercedes e Ferrari estavam na frente, só que vem o desastre Barenita, a primeira do ano. No GP do Bahrein aconteceu um dos momentos mais inacreditáveis de uma equipe nos últimos anos da Fórmula 1. A situação era a seguinte, Ricciardo largava em quarto, enquanto o companheiro dele, Max Verstappen, rodava sozinho e ficava no Q2. Só que aí veio o inacreditável, logo na segunda volta, Daniel Ricciardo para o seu carro com problemas elétricos quando era o quarto. E na volta seguinte deu ruim para o Max também. Primeiro furou o pneu com o Hamilton e depois abandonou por problemas. Cara, 2 de uma vez só e ao mesmo tempo, foi algo que só aconteceu com a Renault em 2019, eu acho. Só que assim, ó, pontos perdidos do Ricciardo e não do Verstappen. Então, obviamente, não vamos considerar o que aconteceu com o Max. Nisso, acrescenta aí 12 pontos perdidos por culpa da equipe por conta da pane elétrica na segunda volta do GP do Bahrein. Começamos bem, 2 dígitos de distância, meu Deus. Inclusive, aqui na tabela sempre vai aparecer o líder, o companheiro Max Verstappen e o Ricciardo como os comparativos, tá? A corrida seguinte foi aquela histórica na China, uma atuação magistral, numa estratégia perfeita e que deixava o Ricciardo na briga pelo campeonato, olha só. Pena que na corrida seguinte... GP do Azerbaijão, uma baita corrida em Baku que teve como um dos seus grandes momentos a intensa batalha entre os companheiros Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Eles ficaram voltas e voltas e voltas se repassando e passando e repassando, até que na volta 30, no final do retão, eles se chocaram e ambos estavam fora. E aqui, caras, apesar do Verstappen ter mudado um pouco de direção, é erro do Ricciardo. Se eles não tivessem se batido considerando o mínimo, Verstappen seria P4 e Ricciardo seria P5. Portanto, por erro dele, Ricciardo perdeu 10 pontos de uma P5. E ainda de quebra, o Verstappen ganharia 15 pontos porque a batida não teria acontecido. A corrida seguinte foi apenas normal, o GP da Espanha que ele chega em quinto, de boa, normal mesmo. E vem o GP seguinte, o GP de Mônaco, que vai estar aqui. Aí você fala, Kevin, mas o Ricciardo venceu o GP de Mônaco, por que tá aqui, bicho? Então, caras, o Daniel Ricciardo fez a pole position, tava liderando, dominando, diria, a corrida. Porém, durante a corrida ele sofreu uma falha no MGU-K, no ERS, perdeu potência. Portanto, ele teve uma falha no carro que poderia ter tirado a sua vitória. A sorte do Ricciardo é que é Mônaco, e aí é impossível do Vettel passar ele. Aqui o Ricciardo não vai perder pontos, mas conta com um problema lá na frente, beleza? E detalhe, ele seria o vice-líder do campeonato, cara, aqui. Olha, as corridas seguintes são normais, P4 no Canadá e P4 na França, protocolar. Mas agora sim, vem a sequência dos infernos.
GP da Áustria, corrida na casa da Red Bull, no Red Bull Ring, que foi uma corrida maluca, porque aconteceu as duas Mercedes quebrarem, tanto o Bottas quanto o Hamilton. O que o Ricardo não esperava é que ele fosse quebrar também. Ele estava na segunda posição quando fez a sua segunda parada, uma parada meio esquisita, e caiu para quinto. E provavelmente terminaria em quarto, pois o Hamilton quebrou. Mas a sua Mercedes quebrou antes, na volta 54, e aí ele perdeu outros 12 pontos por mais uma falha no carro. Ou seja, bota aí na tela os 12 pontos, que poderia ser até 18, tá? Mas estou considerando sempre o mínimo aqui, tá? O mínimo. Tá aí, gente, outra falha da Red Bull. E vem mais. Na Inglaterra não, aquele foi o quarto, tranquilo, beleza. Mas na Alemanha sim. O final de semana em Hockenheim já começou mal para o Ricardo, onde ele nem fez volta no Q2 e teria 30 posições de punição por troca de componentes. Mas calma, que na corrida ficaria pior. Ele estava fazendo uma recuperação, ocupava a sexta posição, só atrás do companheiro, das Ferraris e das Mercedes. Porém, o carro perdeu potência na volta 28 e isso significava fim de prova. Considerando que o Vettel bateu mais à frente, isso significa que ele perdeu 10 pontos de uma P5 por outra quebra dessa Red Bull feita de papel. Bota aí então outros 10 pontinhos perdidos, mas ele ainda tá bem no campeonato, né? Pena que a Red Bull, pô, quebra tudo. Na Hungria ele chega em quarto, tranquilo, mesmo com o Bottas tentando matar ele, porém... No GP da Bélgica aí não tem como culpar a equipe, é culpa dele mesmo. Ele não faz um bom treino na pista molhada, sendo apenas o 8º no grid, uma posição nada boa, só que chega na largada e ele acerta o Kimi já na curva 1 na Surse, perdendo parte da asa dianteira. E no fim acabou abandonando por danos resultantes desse acidente. Aqui é erro dele e devido ao desempenho ruim que estava tendo na Bélgica com uma Force India bem forte, eu diria que ele seria no mínimo o 7º, ou seja, 6 pontinhos. Mas novamente, erro dele. E não para! Daqui para frente o Ricardo será completamente inocentado. GP da Itália, em Monza, ele teve problema no quali e na corrida. E vale lembrar, nessa altura do campeonato ele já tinha decidido que iria para a Renault em 2019. O cara tá indignado com o carro, com a confiabilidade, vai para outra equipe com o mesmo motor. No qual ele não fez tempo no Q2 novamente, pois iria perder 30 posições no grid, outra vez, troca de componentes. E na corrida ele estava se recuperando. Porém a embreagem quebrou na volta 24, não é possível, cara. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Aí, bicho, tu junta o fator quali com o fator corrida, ambos com culpa da equipe aqui. E se você não conhece o quadro, quebra oculto para a equipe mesmo. Ele seria no mínimo o 6º, o pior do Big Three. Cara, é um azar inexplicável. Em Singapura, o cidadão teve um refresquinho P6 normalzaça, mas a maré de azar não para. O GP da Rússia tá aqui pela bagunça da troca de componentes, onde basicamente todo mundo que tinha motor Renault trocou tudo, inclusive o Ricardo. Então vai contar lá na frente entre os problemas. Mas não é algo que fez ele perder pontos, pois afinal ele foi o 6º. É isso. Próximo. Vocês estão vendo aí a transição que toca entre as corridas, o videozinho do Ricardo, né? E chegou no GP em que o vídeo da transição aconteceu. O que rolou? O Ricardo tava de boa no Q2, com o carro ali competitivo, até que um problema o impediu de participar do Q2 e ele teria que largar de 15º. Aí ele deu grito. Mas no domingo ele fez uma corridaça, passando todo mundo, chegando em quarto, até próximo do Verstappen. É uma incógnita se ele pegaria o pódio ou não sem esse problema, por isso não vai perder pontos. Mas saiba que ele teve um problema que comprometeu seu final de semana legal. Portanto, 0 pontos perdidos, mas a sanidade aí sim ele perdeu. Corrida seguinte, outro problema! Aê! GP dos Estados Unidos, o Recado largando na 4ª posição, tá gostoso, tá bonito, tá bacana. O Verstappen largando no fundão ainda por cima, não era só o Ricardo que tinha problemas na Red Bull. E caras, assim, o carro não vai lá e quebra na 9ª volta? Aí, meu irmão, a cabeça do Ricardo era somente do palhaço, doideira. Como o Verstappen tava on fire nessa corrida, Vettel muito bem na recuperação e o Bottas tava sólido, acho que o Ricardo seria o 6º mesmo. Nessa parte do campeonato ele já tava performando pior que o Verstappen tranquilamente. Mas era outra quebra, então bota aí 8 pontos perdidos na conta da equipe. E não acabou.
GP do México parecia que seria a retomada do Ricardo, pois no sábado ele fez simplesmente a pole position. Pô, o Ricardo tá voltando, tá de volta, gente, tá de volta. Mas vocês sabem, o que a Red Bull mais fazia nesse ano era estressar o texugo. O australiano não conseguiu sustentar a ponta, Verstappen tomou a liderança, viria a vencer a corrida, só que ele tava de boa em segundo, até que o carro quebrou pela milésima vez do ano, meu Deus. Ele tava no pódio, dobradinha da Red Bull, que isso, velho. Bota aí, cara, tá cansativo, 18 pontos perdidos na conta da equipe. Toda corrida essa desgraça quebra, que isso, mano. Menos mal que nas últimas 2 corridas no Brasil e em Abu Dhabi ele pegou 2 P4, não teve nada. Mas cara, que temporada estressante. E assim ficou a classificação final. O campeão obviamente seria o Hamilton, com só 2 pontos a menos do que teve na pontuação real, devido ao GP do México. E além do Verstappen, graças a Baku ter conseguido pontos suficientes para ser o terceiro no campeonato aqui, o Ricardo seria o quarto, a somente 7 pontos do Max, com um total de 84 pontos perdidos. 84. Meu irmão, 84 pontos perdidos num carro que não brigou pelo título é coisa pra caramba, é muita quebra, é muito erro. E agora bora ver quem teve mais culpa. Bem, apenas 16 pontos foram culpa do Ricardo, Baku e Spa, enquanto a Red Bull, meus amigos, foi responsável por 68 pontos. 68. Meu Deus, Red Bull. E evidentemente, como vocês viram aqui, 0 pontos de terceiros. Agora de GPs com erros, foram 2 com erros do Ricardo, com 9 GPs com erros da Red Bull. A temporada tinha 21 corridas, é quase a metade, e 0 de terceiros. Conclusão, Daniel Ricciardo teve muito, mas muito azar em 2018. É verdade, ele na segunda metade já tava dando menos que o Max, então o Verstappen terminar na frente foi normal, tanto que não afetou aqui, porém era pra ter tido uma colocação melhor, com muito mais pontos, e esse azar pode ter afetado seu desempenho também. No que eu tô falando de passar mental, sabe, de ser afetado, sabe? Enfim, foi muita falta de sorte e o fim da linha para Daniel Ricciardo da Red Bull, porque, cara, era muito problema. E tá aí o vídeo de pontos perdidos de Ricardo em 2018. Se você gostou desse vídeo, gente, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo com a galera, cara, porque é um vídeo interessante, cara, interessante. Hype se possível, tá? Hype se possível, agradeço demais a todo mundo, tá? Na descrição tá o nosso Instagram, TikTok, ambos, @primeirafilaf1. Meu Twitter, que é F1, e também os canais de Foot, canal do Que Pode É Esse também, canal de Foot é esse, o Futebol Rainha, Planeta Bola, fica tudo na descrição, beleza? Aqui estão os membros, se quiser virar um, seja membro aqui embaixo, tá? Se quiser show, se não quiser, beleza? Mas muito obrigado a quem é membro, tá? Sugestões eu mande você aqui nos comentários, tá? E é isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Aqui está o quê? Aqui tem o quê? Os canais e aqui playlist, videozinho, tá certo? É nóis, tamo junto, falou!